117. Reliazewit capítulo 789 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Isso é muito gostoso. Pilis finalmente parou depois de devorar a comida por um bom tempo. As pessoas que passavam pelo local ficavam todas chocadas quando viam as inúmeras caixas de hambúrgueres e pastéis de nata empilhadas em cima da mesa. Essa quantidade de comida aparentemente era o bastante para alimentar 5 ou 6 pessoas. No entanto, eles só viam 3 pessoas sentadas ali, e 2 delas eram garotas bonitas e magras, que certamente não comeriam aquela quantidade. Diante disso, a maioria das pessoas que passavam achava que Roland era o guloso. Ao ver a expressão de desdém no rosto dessas pessoas, Roland se sentiu impotente, mas ao mesmo tempo feliz por ter escolhido uma lanchonete barata ao invés de um restaurante caro. Caso contrário, Pilis teria acabado com todo o dinheiro dele. Ele disse para Zero: limpe a boca dela. A garotinha pegou um guardanapo para limpar a sujeira no canto da boca de Pilis. Graças à beleza natural de uma bruxa, Pilis não precisava de maquiagem. Caso contrário, ela ficaria horrível após comer essa quantidade absurda de comida com lágrimas no rosto. Essa provavelmente era a primeira vez que a garotinha conhecia uma pessoa tão miserável que até mesmo os lanches de um KFC a faria chorar. Por pura compaixão, a atitude de Zero em relação a Pilis havia mudado completamente. Roland bebeu um pouco de refrigerante e disse para Pilis: aqui estão os sorvetes de casquinha, mas vamos falar do mundo dos sonhos primeiro. Antes de entrar, você percebeu alguma coisa estranha? Mas, Pilis olhou para a garotinha sentada ao lado e hesitou. Roland piscou o olho para a bruxa de Taquila e disse: está tudo bem. É apenas um sonho que você teve na infância. Ela imediatamente entendeu as intenções de Roland e falou: ah, bem. Aconteceu há muito tempo. Deixe eu pensar. Não, nada de especial. Eu só me encostei na parede e me desconectei. Dessa forma, eu consigo me recuperar rapidamente sem ser pega com a guarda baixa. Mesmo depois de se desconectar, você consegue sentir as mudanças ao seu redor. Ela assentiu com a cabeça, dizendo: sim. Ao fazer isso, eu paro de controlar meu corpo e mando minha consciência para a escuridão. Nessa escuridão, eu ainda consigo sentir os perigos que me rodeiam, mas eu não os vejo, nem os ouço. É uma sensação difícil de descrever. É como se tivesse outra pessoa na escuridão que me avisasse dos perigos. Celine chama esse fenômeno de conexão subconsciente. Só quando somos armazenadas no reservatório de almas é que ficamos verdadeiramente inconscientes. Zero franziu os lábios, perguntando: do que vocês estão falando? Quem é Celine? Uma psicóloga. Não se meta em conversa de adulto. Roland olhou para Zero e continuou: caso esteja se sentindo entediada, pode passear pelo parque, mas não se distancie muito da gente. Zero deu um umph e foi embora, descontente, com o sorvete de casquinha na mão. Ao olhar para a garotinha pela janela, Pilis perguntou: é seguro deixá-la sair sozinha? Roland deu de ombros e disse: vai ficar tudo bem. Este mundo é seguro, e ela é uma garota esperta. Vamos continuar. Certo. Quando estou no sono profundo, não consigo fazer nada, exceto vagar pela escuridão infinita, onde não há luz, nem som. A bruxa de Taquila parou de repente, mas logo continuou: no entanto, desta vez, no meu sono profundo, eu vi sua residência nesse mundo dos sonhos. Eu fiquei completamente atônita quando isso aconteceu. Felizmente, no momento seguinte, eu vi você. Após pensar um pouco, Roland disse: bem, a única coisa diferente nisso tudo foi que você dormiu no meu castelo. Sim, só isso. Pilis engoliu o resto do sorvete de casquinha e deu um longo suspiro de satisfação. Ao ver a casquinha do sorvete desaparecer na boca da bruxa de Taquila, Roland de repente teve uma ideia. Feixes de luz, o quê? Você me disse que, quando eu durmo, aparece um feixe de luz do tamanho de uma muralha, não é? Pilis ficou surpresa e pareceu ter entendido. Sim, é verdade. E você também tem um feixe de luz, né? O senhor quer dizer que nossos feixes de luz se conectaram? Sim. Meu castelo é apenas uma construção normal. Ele não tem o poder de te trazer para o mundo dos sonhos. Somente nossos feixes de luz podem fazer isso. Roland de repente juntou as mãos. Mas essa conexão de feixes de luz não explica tudo. Para chegar aqui, parece que também é necessário se desvincular da consciência. Senão Ana, Roshina ou alguma outra bruxa teria vindo para o mundo dos sonhos antes de você.
Ao mesmo tempo, Roland se lembrou de algo. A palavra alma, usada pelas bruxas de Taquila, sempre o intrigou. Elas haviam transferido suas respectivas almas para receptáculos diferentes, tais como as bruxas da punição divina e aqueles portadores deixados pela civilização subterrânea. Porém, elas nunca haviam explicado para ele o que eram essas almas. Com base no que ele sabia, a alma de uma pessoa era a unificação de suas memórias e pensamentos, que eram gerados pela comunicação entre os neurônios através das correntes elétricas. Ele não acreditava que a alma era algo real que podia continuar a existir depois de sair do corpo. No entanto, as bruxas de Taquila haviam dito que o reservatório de almas, também conhecido como núcleo de almas, da civilização subterrânea conseguia não apenas extrair a alma de um ser, como também inseri-la em outra coisa. Roland havia atribuído tudo isso às maravilhas criadas pelo poder mágico, mas agora ele pensava diferente. E se for possível acessar as memórias e os pensamentos de alguém? Se os feixes de luz e o poder mágico realmente vêm da lua sangrenta, essas almas também podem vir de lá. Quando o reservatório de almas, ou núcleo de almas, é ativado para extrair a alma de alguém, as memórias e os pensamentos dele ou dela são de algum modo copiados e armazenados na lua sangrenta. Os feixes de luz serviriam apenas como as rotas de transmissão. Paza costumava dizer que o processo de transformação de poder mágico em algo real era extremamente complicado, e que por isso as divindades haviam assumido esse papel e distribuído feixes de luz de diferentes tamanhos para as bruxas. Estando certa ou errada, a teoria dela, até certo ponto, explicava por que os feixes de luz das bruxas da punição divina haviam ficado mais finos após a transferência de alma. Transferir as memórias e os pensamentos de alguém seria muito mais fácil do que transformar o poder mágico em diferentes habilidades no mundo real. Diante disso, esse processo de transferência de alma não precisaria de uma rota larga de transmissão. Meu mundo dos sonhos é muito mais complicado do que a maioria das habilidades das bruxas. É por isso que minha rota de transmissão, ou melhor, meu feixe de luz é tão largo quanto a muralha de uma cidade. Quando Pelis desligou a própria consciência dentro do meu feixe de luz, os pensamentos e as memórias dela se conectaram com o meu mundo dos sonhos. Foi assim que ela veio parar aqui. Roland ficou empolgado com essa descoberta, já que essa teoria parecia explicar todas as coisas que o haviam intrigado por muito tempo. Se a conexão de feixes de luz realmente havia trazido Pelis para o mundo dos sonhos, isso indicava que este mundo também fazia parte da lua sangrenta. Por meio da habilidade de Zero, ele de algum modo havia criado este mundo no domínio divino do poder mágico. Quando Roland estava prestes a contar tudo isso a Pelis, uma explosão bem forte veio da lanchonete ao lado, precisamente do McDonald's. Pessoas fugiam em pânico, chorando e gritando, o que fez os clientes da lanchonete KFC ficarem nervosos e confusos. Hora de explicar a teoria por trás disso. Pelo que entendi, Roland acredita que todas as informações são guardadas num lugar que ele supôs ser a lua sangrenta. Os feixes de luz seriam os tubos por onde correm essas informações. Portanto, se o feixe de luz é mais grosso, quer dizer que ele transfere mais informações. O de Roland é gigante porque o mundo dos sonhos contém mais informação do que qualquer outra coisa e é muito mais complexo. Quando Pelis se desconecta do corpo, a alma dela precisa se conectar com a lua sangrenta pelo feixe de luz. Mas como ela estava dentro do feixe de luz de Roland, ela acabou indo para o espaço no HD reservado para Roland. É como se cada feixe de luz ocupasse um espaço desse HD, mas o de Roland ocupa uma parte muito grande. E Pelis, que pode se desvincular totalmente do corpo, conseguiu ter acesso a esse espaço de Roland. Faz muito sentido Pelis conseguir entrar no mundo dos sonhos. Pensem bem. As almas absorvidas por Zero não são diferentes das almas que ocupam as bruxas da punição divina. A diferença era que antes as almas ocupavam o corpo de Zero e não tinham controle sobre ela. Quando o mundo dos sonhos foi criado, essas almas foram sugadas pela lua sangrenta e passaram a fazer parte do mundo dos sonhos. A única diferença é que Pelis tem autonomia sobre si, mas as almas consumidas por Zero, não. Porque Pelis tem autonomia. Provavelmente porque ela tem um link de conexão com o mundo real, que seria o receptáculo dela. Ela tem um lugar para onde voltar. Heleazwit capítulo 790, Kohan. É um servo do diabo. Ele acabou de se transformar. Chamem a polícia, rápido, me ajudem. Eu torci o tornozelo, ele está vindo. Cuidado. Seguindo a multidão,
Roland saiu da lanchonete KFC e viu que a lanchonete do McDonald's ao lado estava um completo caos. Todos os clientes tentavam sair ao mesmo tempo, lotando a única saída da lanchonete. Muitas pessoas já haviam fugido assim que ouviram o nome Servo do Diabo, e algumas haviam ligado a câmera do celular para gravar o que estava acontecendo. Pouquíssimas ficaram no local para ajudar as pessoas que haviam se machucado ou que estavam paralisadas de medo. Phyllis deu um leve arroto e perguntou: "O senhor não disse que este mundo é seguro?" Ela disse, passando a mão na barriga cheia. Seus olhos irradiavam felicidade e satisfação. Bem. Isso é apenas um acidente. Não se preocupe." Roland disse, sentindo-se um pouco constrangido. Ele só queria comer em paz, mas esse mundo dos sonhos cruel não lhe dava trégua. Nos últimos dias, notícias relacionadas aos servos do diabo haviam aumentado bastante. Roland não sabia se era só impressão. Parecia que recentemente um número crescente de pessoas havia despertado a força da natureza, mas a maioria delas havia se transformado em monstros que não conseguiam se controlar. Ele franziu as sobrancelhas, lembrando-se da erosão do mundo exterior mencionada por Garcia há 2 meses. Phyllis perguntou: "Quem é o nosso inimigo? O senhor quer que eu mate ele? Ou quer que eu vá encontrar Zero primeiro?" Roland olhou para o parque atrás de si e balançou a cabeça. "Ela tá segura lá. Vamos matar o monstro primeiro." Ele ainda se lembrava do primeiro ataque que havia sofrido no mundo dos sonhos. Assim que ele havia se deparado com o homem de cara queimada, o homem havia deixado claro que estava tentando atrair e matar os artistas marcialistas. Por isso, Roland chegou à conclusão que não seria uma boa escolha deixar esse inimigo à solta. Além disso, ele realmente gostava da sensação revigorante que ele sentia quando o ciclone mágico do servo do diabo desaparecia em sua mão. Era como se um fluxo de calor preenchesse seu corpo e o fizesse se sentir enérgico e poderoso. O inimigo provavelmente é um servo do diabo. Enxergue-os como bestas demoníacas híbridas. A força da natureza os protege de todas as armas. Portanto, você deve usar a mesma força para derrotá-lo. Força da natureza? Sim, é como chamamos o poder mágico deste mundo, mas aqui não existe restrição de gênero. Olhe para mim. Roland pegou um pedregulho no chão. Ele invocou a força da natureza e, em seguida, esmagou o pedregulho completamente. Phyllis ficou atônita. "Você despertou?" Roland assentiu com a cabeça seriamente, mas por dentro ele se sentia orgulhoso por possuir um poder extraordinário neste mundo. Ele explicou: "Mas, infelizmente, meu poder só funciona no mundo dos sonhos." Ainda surpresa, a bruxa de Taquila exclamou: "O senhor não é comum em nenhum dos mundos. Devemos atrair o monstro para um lugar escondido e matá-lo. Essas 2 lanchonetes devem ter corredores que se conectam com o shopping center logo atrás delas. Vamos lá." 2. Roland e Phyllis voltaram para a lanchonete KFC e, na área dos funcionários, acharam a porta que levava ao shopping center. Como esperado, a explosão havia espantado a maioria das pessoas que estavam no shopping. O local estava deserto, e havia vários pertences espalhados pelo chão, provavelmente deixados pelas pessoas que haviam fugido em pânico. Em vez de entrar pela porta dos fundos do McDonald's, que era a lanchonete onde o servo do diabo havia despertado, Roland pediu para Phyllis invocar as garras laminadas e liberar o poder mágico dela pelo shopping. Com base no que ele sabia, os servos do diabo seriam atraídos pelo poder mágico. Logo, com uma explosão bem alta, a porta dos fundos do McDonald's foi destruída. Um homem saiu correndo de lá em meio à poeira e avançou em direção a Phyllis. Já que a força da natureza havia melhorado drasticamente a visão dinâmica e a velocidade de reação de Roland, ele conseguiu ver claramente o inimigo. Diferente do homem de cara queimada, o ciclone vermelho na mão esquerda desse servo do diabo era muito menor e menos brilhante. Isso indicava que ele havia acabado de despertar. Dessa vez, já que o fluxo de calor no corpo de Roland não havia acelerado significativamente, ele não sentiu um desejo intenso de obter o ciclone mágico desse servo do diabo. De acordo com o plano, Roland e Phyllis primeiro teriam que atrair esse homem até a lanchonete KFC. No entanto, o homem de repente levantou o braço esquerdo e abriu a mão, mirando em Phyllis. Num instante, o ar na frente da bruxa de Taquila se expandiu rapidamente, criando ondas visíveis a olho nu. Roland teve a chance de escapar da explosão iminente, mas ele decidiu ficar no local e proteger Phyllis, já que ela não possuía um corpo forte neste mundo.
A explosão os arremessou em direção à cozinha da lanchonete KFC. Ainda no ar, Roland agarrou Phyllis por trás para protegê-la do impacto. Eles atravessaram uma parede e caíram pesadamente no chão perto do balcão da lanchonete KFC. Coberto de poeira, Roland riu e tentou se mover para ver se não tinha sofrido alguma lesão. Ele percebeu que sua resistência parecia ter aumentado junto com sua força, já que ele se sentia bem, apesar do golpe. Além disso, ele havia ficado surpreso com a habilidade desse servo do diabo. Nenhuma besta demoníaca híbrida no mundo real possuía um método de ataque como esse, e até mesmo o homem de cara queimada, que parecia ser mais poderoso, não havia revelado uma habilidade similar. Ele olhou para a bruxa em seus braços, perguntando: "Você está bem? Me desculpe. Eu fui muito descuidada. A luta vai terminar logo, logo." Phyllis abaixou a cabeça enquanto se levantava lentamente. Havia vários rasgos na camisa de manga curta que ela vestia, e uma de suas garras laminadas estava quebrada. O pedaço que faltava estava no chão, perto dali. Aparentemente, ela havia usado essas garras como escudo para se proteger da explosão. Pouco tempo depois, o servo do diabo entrou na lanchonete KFC, respirando pesadamente. Ao ver Phyllis, ele sorriu diabolicamente e levantou o braço na direção dela mais uma vez, dizendo: "Hora de morrer, marcialista." Nesse momento, o homem não notou que a garra quebrada perto de seu pé não havia morrido completamente. De repente, a garra se esticou e cortou a garganta dele. O sorriso feroz no rosto do servo do diabo congelou. Sua cabeça descolou do pescoço e caiu no chão. Sangue quente espirrou pelo ar. Phyllis imediatamente controlou a garra quebrada para cortar precisamente a mão esquerda do homem e tirar o vórtice mágico. Após isso, o corpo sem cabeça finalmente desabou no chão. "Contanto que uma garra quebrada esteja a 10 passos de mim, 5 metros, eu ainda consigo controlá-las. Para meus inimigos, elas são mais perigosas do que as garras intactas. Já que ninguém imagina que as garras quebradas podem se mover novamente, esse tipo de ataque surpresa costuma ser fatal." Ela sorriu e entregou o vórtice vermelho para Roland. "Essa é a força da natureza da qual o senhor falou?" "Sim, é como um ciclone mágico, né?" Roland havia notado que o vórtice havia parado de girar no momento em que foi arrancado por Phyllis, transformando-se num objeto que parecia uma pedra preciosa. No entanto, assim que ele o pegou, o vórtice começou a girar novamente. Sua cor foi de vermelha para azul. No fim, transformou-se num feixe deslumbrante de luz que disparou em direção ao teto e desapareceu gradualmente no ar. Roland se sentiu bastante satisfeito novamente enquanto o fluxo de calor em seu corpo começava a se acalmar. Eleazewitch capítulo 791 Surpresa. Phyllis perguntou: "O que foi essa luz?" "Eu não sei. Provavelmente é uma forma de devolver o poder mágico para este mundo." Roland passou a mão na camisa, tirando a poeira. "Temos que sair daqui o quanto antes. Se alguém nos ver, teremos problemas." "Mas esse homem não era nosso inimigo?" Ele explicou: "Sim, os servos do diabo são nossos inimigos, mas nesta era, nem todos têm o direito de matá-los. O mesmo se aplica às pessoas que cometeram crimes. Uma organização especial está a cargo de prender e punir essas pessoas." Quanto aos servos do diabo, Garcia havia contado a Roland que os marcialistas com licença de caça concedida pela associação também tinham o direito de matá-los. Na verdade, essas licenças não apenas permitiam que os marcialistas matassem qualquer servo do diabo suspeito, como também lhes davam o direito de eliminar qualquer despertado que tivesse más intenções. Roland acreditava que se esse segredo se tornasse público, causaria uma baita polêmica. Que era estranha. Phyllis comentou. Eles saíram da lanchonete KFC e notaram que o local estava menos caótico. Já que o servo do diabo tinha ido embora de repente, as pessoas que ainda estavam presas no McDonald's se sentiam aliviadas. Roland logo viu Zero correndo em sua direção, em meio à multidão. Ela parecia preocupada. Seu bandolete havia caído, e seu cabelo branco estava uma bagunça. Algumas pessoas tentaram pará-la, mas a garotinha conseguiu ludibriá-los com movimentos hábeis. Ao chegar perto de Roland, ela abriu um sorriso. No entanto, o sorriso só durou alguns segundos. Ela rapidamente ficou séria e, furiosa, gritou: "Por que você só saiu agora? Até uma tartaruga corre mais rápido que você, tio." Um rubor apareceu nas bochechas dela devido ao cansaço. Ela também parecia estar sem fôlego. Ao vê-la nesse estado, Roland se agachou e passou a mão na cabeça dela,
dizendo: desculpe-me por fazê-la se preocupar. Zero rangeu os dentes e olhou para ele, irritada. Quem que está preocupada com você? Eu só fiquei preocupada com Perlis. Essa é a primeira vez que ela visita a cidade. E se, no meio dessa confusão toda, ela se separasse da gente? Apesar do que disse, a garotinha aceitou o carinho de Roland. Depois disso, Roland inventou uma história e explicou a Zero o que havia acontecido lá dentro e por que eles haviam demorado de sair. Zero se acalmou após ouvir que eles haviam sido afetados pelo ataque do servo do diabo e que haviam escapado por pouco. Felizmente, não aconteceu mais nada depois desse ataque. Roland levou as garotas para uma loja de roupas e depois para um restaurante de Hugo. O Hugo era conhecido por seu sabor forte e variedade de ingredientes. Além disso, e mais importante que tudo, ele não era muito caro. Roland pediu várias batatas, aruzami e pedaços de raiz de lótus, o que encheria a barriga de todos. O comportamento de Perlis nesse lugar não foi diferente da gula que ela demonstrou na lanchonete KFC. Com olhos marejados, ela devorou a comida picante e deliciosa com azi. Roland não sabia se essas lágrimas eram da emoção que ela sentiu ou da ardência da comida. No fim, ela até mesmo pegou a cumbuca e bebeu o caldinho que havia no fundo, chocando as pessoas ao redor. Eles voltaram para o apartamento às 9 da noite. Ao chegarem no 8º andar, eles se depararam com Garcia. Ela estava lá, parada, com um rosto nada contente, o que fez Roland sentir medo. Ela tá aqui me esperando desde que desliguei o celular? Roland pensou. Constrangido, ele tentou explicar a Garcia: olhe, o que eu te disse foi verdade. Ela o interrompeu diretamente: então, podemos conversar agora. O tom dela foi bastante rude, o que fez Perlis franzir as sobrancelhas. Após um leve arroto, a bruxa de Taquila disse: meça suas palavras, mocinha. Ele é o Lorde Diz. Roland rapidamente interrompeu Perlis e disse para as garotas: Perlis e Zero, está tudo bem. Podem voltar para casa. Eu preciso falar com ela primeiro. Já eu volto. Depois do que havia acontecido mais cedo, ele temia que Garcia fosse odiá-lo pelo resto da vida e nunca mais quisesse vê-lo. Qualquer pessoa que passasse pelo que ela passou explodiria de raiva. No entanto, contrário às suas expectativas, Garcia ainda estava esperando por ele. Portanto, isso o fez pensar que a associação realmente precisava de pessoas. Ele a seguiu até o apartamento 0827. Ao invés de convidá-lo para sentar primeiro, ela se virou e perguntou diretamente: você já se decidiu? Ou aquela conversa de mais cedo foi uma desculpa para você não se juntar à associação? Ela encarou Roland, como se quisesse ler a mente dele. Roland deu de ombros e se sentou no sofá. Tem água aí? Uma bem gelada cairia bem. Nesse momento, ele pensou ter visto veias azuis pulsando na testa de Garcia. Ouvindo isso, Garcia respirou profundamente e disse com os dentes cerrados: vou pegar. Obrigado. Momentos depois, Roland tomou um gole d'água e perguntou levemente: tenho uma pergunta. Eu notei que teve um crescimento de servos do diabo recentemente e até mesmo me deparei com um hoje na rua. A associação tá tendo problemas? Garcia franziu as sobrancelhas. Você esteve no Parque do Vale Verde hoje? Oh. Então você sabe onde foi? Sim. Alguém ligou para a polícia, mas é o trabalho da associação lidar com essas coisas. Todos os marcialistas nas proximidades receberam a notícia da associação, incluindo eu. O monstro. Garcia disse num tom de voz profundo. Ele já estava morto quando chegamos lá, e o núcleo natural dele foi levado. Alguém foi mais rápido que a gente. Roland fingiu não saber de nada e perguntou: quem? Me desculpe, não tenho permissão para te falar isso. Ela balançou a cabeça. Na verdade, eu não devia ter lhe contado nada sobre esse incidente. É um segredo da associação. Quanto à sua primeira pergunta, sim, nós estamos tendo problemas. A erosão do mundo exterior está acelerando, e nosso mundo logo enfrentará uma crise. A erosão de novo. Roland rapidamente capturou a palavra-chave. Que tipo de crise? Ninguém sabe. Talvez nosso mundo seja destruído nessa crise. Ou então, todos nós iremos perder o controle e nos tornarmos monstros. É por isso que a associação precisa de mais pessoas na linha de frente, lutando contra a erosão. Essa é uma crise global e não tem nada a ver com gênero, etnia ou nacionalidade. Todos que despertaram a força da natureza têm que carregar essa responsabilidade. Nesse momento, Garcia aumentou significativamente seu tom de voz. Como marcialistas,
Talvez sejamos mortos na guerra contra a erosão, mas esse é o nosso dever. É compreensível que você esteja com medo ou hesitante. Mas pense nisso. Se você se recusar a lutar, quem mais terá o poder de proteger nosso mundo? Roland ficou em silêncio, surpreso pela franqueza de Garcia. Ela havia admitido explicitamente que a associação precisava de pessoas, e que se juntar a eles significaria responsabilidade e, talvez, sacrifício. Ele acreditava que ninguém agiria como Garcia numa negociação. Para atrair mais pessoas, o recrutador tentaria esconder as dificuldades ao invés de expor os riscos de se juntar. Ao ouvir o que ela disse, Roland entendeu por que algumas pessoas despertas prefeririam lutar sozinhas ao invés de se juntar à associação. A retórica eloquente e heroica de Garcia dificilmente atrairia alguma pessoa desta era, já que as pessoas modernas colocavam seus interesses pessoais à frente do benefício de todos os seres humanos. No começo, ele planejava se juntar à associação apenas para obter recompensas e reputação, mas agora ele havia percebido que as coisas não eram tão simples. Por ser um dos criadores desse mundo, ele achou que agora era a hora de desvendar a causa da mutação da força da natureza e a verdade sobre a erosão do mundo exterior com a ajuda da Associação Marcialista. Ele sentia que esse fenômeno podia ter alguma relação com a lua sangrenta. Heleaswitch capítulo 792. Quando Roland estava perdido em pensamentos, Garcia não conseguiu esperar mais e perguntou: eu respondi às suas perguntas. Agora responda a minha. Levou alguns segundos para Roland responder: ah, sim. Eu vou me juntar à associação. O quê? Ela parecia surpresa. Ele deu de ombros e continuou: eu estou disposto a entrar. Não era esse o que você perguntou? Sim. Eu só achou que eu tava com medo. Ele riu. O que eu disse pra você mais cedo realmente foi verdade. Eu só saí para fazer compras com a minha parente. Por que você não confiou em mim? Mas, será que eu realmente posso me inscrever para entrar na associação agora? Você disse que os veteranos da associação são os jurados. Garcia olhou para Roland por um bom tempo, seriamente, como se quisesse discernir se a intenção dele realmente era essa. Após balançar a cabeça, ela explicou: mais cedo eu disse veteranos, mas na verdade é só um. E esse veterano não é um jurado, ela é minha mestra. Eu a convidei para que ela te ensinasse a compreender melhor a força da natureza, mas parece que ela nunca mais vai querer te ver novamente. Ouvindo isso, Roland pensou: será que é porque eu dei um bolo nela hoje? Ela deve ter ficado muito brava e até repreendido Garcia. Garcia abriu uma gaveta, pegou um papel e entregou a Roland, dizendo: você só precisa preencher esse formulário e deixar sua assinatura. Roland ficou atônito. Tão simples assim? Essa não é uma associação secreta que protege o mundo. Não devia ter um teste de habilidade antes? Garcia sorriu friamente. Ah, vá. Você acha que somos os cavaleiros templários de alguma coisa? Estamos na modernidade. Sua assinatura é apenas o começo do processo. Quando a associação receber seu formulário de inscrição, sua identidade e históricos serão checados em nome da segurança social, e em seguida, você receberá um nome. Ela parou, mas logo continuou. Quanto ao teste de habilidade, qualquer um que desperte a força da natureza é elegível para se tornar um marcialista, artista marcial. Você pode ficar muito mais forte se trabalhar duro. Portanto, testes iniciais são inúteis. Roland achou muito estranho Garcia, uma pessoa que veio da realeza, falar desse jeito. Quando ele pegou a caneta e estava prestes a assinar, Garcia parou. Ela disse seriamente: tenho que relembrar você. Quando se tornar um de nós, você não será mais uma pessoa normal. Você desfrutará dos direitos garantidos pela Associação Marcialista, mas terá que cumprir suas obrigações. Se você nos trair ou revelar informações secretas, você se tornará imediatamente nosso inimigo. Se isso acontecer, você será posto em julgamento. Nós temos a autorização de punir qualquer traidor de acordo com nossas próprias regras. Espero que você pense bastante antes de assinar. Antes, parecia que ela queria bastante que ele se juntasse à associação, mas agora, ela o alertava dos riscos. Isso o fez enxergá-la com novos olhos. Ele percebeu que a Garcia do mundo dos sonhos era totalmente diferente. Independentemente do quão desonesta e cruel ela era no reino de Castelo Cinza, ela havia se tornado o completo oposto no mundo dos sonhos. Eu sei o que estou fazendo. Roland assentiu com a cabeça e assinou seu nome. Agora, conte-me a verdade sobre a erosão. Não.
Ela dobrou o formulário de inscrição cuidadosamente e o colocou numa caixa de madeira debaixo da mesa de chá. Levará 2 dias para verificar sua identidade. Você só fez preencher o formulário. Você ainda não é um membro oficial da associação, então não posso te dizer nada. Bem, então eu tenho outra pergunta. Você disse que um marcialista pode obter uma recompensa generosa ao matar um servo do diabo. Isso é verdade? Eu já te expliquei isso claramente antes. Garcia disse, parecendo um pouco desapontada ao ouvir novamente essa pergunta relacionada ao dinheiro. Não estou perguntando quanto é a recompensa. Eu só quero saber como a associação consegue checar se fui eu quem matou o servo do diabo. Roland deu de ombros. Durante uma missão, não sei se eu conseguiria matar um servo do diabo e gravar tudo com uma câmera ao mesmo tempo. Eu tenho que convidar outro marcialista para testemunhar a luta. Ou, vocês adotam o método antigo, de contar as cabeças que os marcialistas conseguem trazer? Garcia ficou irritada e disse, o dinheiro é tão importante assim para você? Não importa quem mate os servos do diabo, o que importa é a segurança do mundo. Por que dar tanta importância aos ganhos pessoais? Roland retrucou, você é uma artista marcial bem conhecida, cuja recompensa por vencer cada partida é o equivalente ao ganho anual de qualquer pessoa normal. Porém, 2 meses atrás, eu era apenas um cara desempregado. Eu tenho que cuidar de mim mesmo e da garotinha. Você está certa. O dinheiro é muito importante para mim. Ele deliberadamente tirou as palavras dela de contexto e fez com que ele se tornasse a vítima da história. Afinal, ele só queria utilizar a associação marcialista para descobrir o que causava a erosão. Ele não planejava se dedicar completamente a essa organização. Além disso, o dinheiro realmente era muito importante para ele. Garcia o encarou por um instante, ainda parecendo irritada. Em seguida, ela disse, para provar que você matou um servo do diabo, você só precisa entregar o núcleo natural corroído do monstro para a associação. Eu posso entregar essas coisas para a associação? Roland ficou um pouco surpreso. Mas isso explica por que o vórtice mágico do monstro se solidificou quando entrou em contato com as mãos de Pirlis. Aparentemente, é assim que os marcialistas conseguem coletar os núcleos. Claro. Os núcleos mágicos corroídos são a fonte de poder dos servos do diabo. Quando a mutação ocorre, o processo é irreversível. Esses núcleos provam que os servos do diabo estão corrompidos. Se não coletarmos e isolarmos esses núcleos mágicos corroídos, eles podem infectar outras pessoas mais cedo ou mais tarde. Pessoas comuns perderiam a sanidade simplesmente ao tocá-los. Você quer dizer que um núcleo natural corroído pode infectar outras pessoas? Ressentida, Garcia disse, sim, é por isso que algumas pessoas estão coletando esses núcleos. Nós sabemos exatamente o que eles estão planejando. São pessoas que não se importam com a segurança do nosso mundo. Ouvindo isso, Roland imediatamente percebeu que outro grupo de pessoas havia se organizado para coletar esses núcleos mágicos corroídos, e eram inimigos da associação marcialista. Garcia, que, por pura raiva, havia deixado essa informação escapulir, fechou a boca para não falar mais nada. Mas a associação deve ter armazenado um grande número de núcleos mágicos corroídos. Vocês não têm medo que os inimigos descubram a localização desses núcleos ou que algum marcialista veterano traia vocês e vaze informações SIG? Isso é impossível, ela interrompeu, sem hesitação. Embora você ainda não tenha permissão para saber disso, posso te assegurar que esses malucos nunca conseguiriam romper as defesas da área central da associação marcialista. Antes mesmo de eles chegarem no local, os 4 defensores já os teriam destruído completamente. Ele realmente queria perguntar onde estava essa área central e quem eram esses 4 defensores, mas ele sabia que não conseguiria obter mais informações dela hoje. Portanto, ele conteve sua curiosidade e pensou consigo mesmo, se eu conseguir entrar nesse local onde os núcleos estão armazenados e transformar todos eles. Ao fazer isso, o que aconteceria com o mundo dos sonhos e comigo? O quão forte eu ficaria? Seja lá o que aconteça, eu realmente mal posso esperar. Release capítulo 793. Roland voltou ao seu apartamento após se despedir de Garcia. Pirlis, que estava sentada na sala de estar esperando por ele, perguntou, Vossa Majestade, quem é aquela mulher? Ela é uma guerreira. Enxerguei como uma usuária de poder mágico do mundo dos sonhos. Ele balançou a mão. Não se incomode com a atitude dela. Ninguém neste mundo sabe que eu sou rei. Mas ela foi criada pelo Senhor, assim como tudo neste mundo.
Pilis não queria desistir do assunto. Depois do passeio com Roland e Zero, ela passou a tratá-lo com muito mais respeito. Roland se sentou de frente a ela e explicou: não é isso que eles acham. Todas as pessoas deste mundo têm suas próprias ideias e memórias. A vida deles não tem nada a ver comigo. Este mundo tem suas próprias regras, as quais eu também preciso seguir. Quando ele falou do mundo dos sonhos, os olhos de Pilis brilharam de animação. Todas as coisas deste mundo haviam chocado bastante ela, e isso a fez suspeitar de algo. Agora ela tinha a oportunidade de matar essa dúvida. Ela olhou para a porta do quarto de Zero e sussurrou para Roland: Vossa Majestade, o senhor veio de um mundo parecido com este. Desculpe-me pela intromissão, mas eu acho que o senhor não é o verdadeiro príncipe do reino de Castelo Cinza. Estou correta? Roland ergueu as sobrancelhas, surpreso. Por que você pergunta isso? Pilis ficou mais animada, dizendo: porque sua cidade de primavera eterna parece este mundo. Quando eu entrei na sua cidade pela primeira vez, eu não entendi muito bem o motivo do senhor ter construído as ruas tão largas e planas, sendo que o espaço na cidade é limitado e as carruagens são pequenas. Mas agora eu entendi que essas ruas não foram construídas para as carruagens. Elas foram construídas para esses veículos rápidos de 4 rodas deste mundo. Suas armas incríveis, seu plano ambicioso de construir um edifício de vários andares, seus motores poderosos impulsionados por vapor d'água e várias outras coisas da cidade de primavera eterna. Tudo o que eu vi lá tem ligação com este mundo. Após pensar um pouco, Roland disse: eu realmente sou o príncipe Roland, mas quando eu cheguei em Vila Fronteiriça, memórias diferentes de repente apareceram na minha cabeça. São memórias abstratas e incríveis, e eu dominei apenas uma pequena parte delas. Ele decidiu não contar a história verdadeira a Pilis, coisa que ele só queria compartilhar com Ana, por enquanto. Pilis não duvidou do que ele disse. Então essas memórias devem ter vindo das divindades. As bruxas de Tequila costumam dizer que as divindades não amam os seres humanos, mas agora parece que elas estavam erradas. O Senhor conseguiu um sorriso das divindades. Contanto que o Senhor esteja conosco, conseguiremos derrotar os demônios. Roland ficou surpreso ao ouvir Pilis pronunciar palavras tão fortes. Nas últimas semanas, ele havia tentado de tudo para convencer as bruxas de Tequila de que ele seria capaz de derrotar os demônios, mas essa era a primeira vez que uma bruxa de Tequila depositava tanta confiança nele. Ele ficou um pouco confuso, já que ele só havia levado Pilis para o parque, e não para um desfile militar moderno. Roland sutilmente expressou sua dúvida, e Pilis respondeu francamente: por causa dos veículos de 4 rodas de ferro, dos veículos. Sim, Vossa Majestade. Nera de Tequila, nós tínhamos que usar vários cavalos e carruagens para mandar suprimentos para os acampamentos da linha de frente. Algumas bruxas até que tinham a habilidade de se mover rapidamente, mas não eram suficientes para realizar essa tarefa. Quando o peso da carga excedia um certo número, o consumo de poder mágico aumentava exponencialmente. Acredito que o senhor já conhece esse fenômeno. Ela continuou. Quando a aliança capturou algumas bestas de cerco, nós ficamos muito apreensivas. Uma coisa tão grande, centenas de vezes mais pesada que uma pessoa, podia ser operada por apenas uma bruxa. Quando o escudo de ferro e a haste de disparo eram retirados de cima da besta de cerco, sua capacidade de carga era equivalente a de 4 ou 5 carruagens. Com base nisso, nós todas sabíamos que os demônios eram muito melhores em manipular o poder mágico do que nós. Naquela época, a sociedade expedicionária também acreditava que o potencial de combate dos demônios era muito superior ao nosso. Por isso Alice começou a depositar a confiança dela no plano do exército da punição divina. Então vocês julgam o potencial do inimigo com base na capacidade de transporte deles? Roland perguntou, interessado. Pilis assentiu, dizendo, sim. A forma de transportar recursos, manualmente carregados ou puxados a cavalos, determina o quão longe podemos ir, e isso também determina a nossa força. Ela parou, sorriu e continuou, neste mundo dos sonhos, eu vi vários veículos de 4 rodas de ferro, que conseguem viajar mais rápido do que qualquer carruagem. E tem uns veículos maiores que conseguem transportar mais de 50 pessoas. Isso mostra a força deste mundo. Se suas armas também são criadas com base no conhecimento deste mundo, acredito que conseguiremos destruir os demônios facilmente. Ao ouvir a explicação de Pilis, Roland ficou comovido e se perdeu em pensamentos. Limitadas pelo conhecimento do mundo real,
As bruxas de Taquila não haviam conseguido defender as planícies férteis, mas isso não queria dizer que elas eram estúpidas. Pilis é muito esperta, já que só bastou um ônibus para ele entender a força deste mundo. Uma observação tão perspicaz é impressionante até mesmo para as pessoas modernas. Ele de repente pensou num tópico frequentemente discutido nos fóruns de internet: se alienígenas invadissem a Terra, como conseguiríamos derrotá-los? Na verdade, esse assunto era insignificante. Os seres humanos haviam trabalhado duro apenas para mandar alguns astronautas para a Lua, o corpo celeste mais próximo da Terra. Se os invasores conseguissem atravessar milhares de anos-luz de distância em direção à Terra, essa conquista dos seres humanos não seria nada. A energia que os alienígenas consumiriam para atravessar essa distância seria o suficiente para destruir a Terra num piscar de olhos. Como os seres humanos conseguiriam derrotar inimigos tão evoluídos e fortes? Roland acreditava que, se uma civilização conseguisse atravessar o espaço e expandir seu poder para outro sistema solar, essa civilização seria forte o suficiente para destruir todos os seres humanos da Terra. Assim que o víssemos, estaríamos todos condenados. Para sua surpresa, ele descobriu que as bruxas de Taquila também conheciam essa verdade cruel de guerra. No final, Piles se curvou para ele com a mão no peito novamente. Embora o Senhor não seja uma bruxa e não consiga ativar o instrumento da retribuição divina, eu ainda acredito que o Senhor seja a escolha divina. Um presente mandado pelas divindades. Ouvindo essa conclusão, Roland não sabia se riu ou chorava, mas ele não apontou o erro dela. Ele sabia que, com o apoio das bruxas de Taquila, a cidade de Primavera Eterna teria um futuro ainda mais brilhante. Ele respirou profundamente e se levantou, dizendo: nós não temos muito tempo. Vamos fazer o teste. Eles tinham que ser rápidos e cuidadosos, se não quisessem acordar Zero. Após colocar escada tesoura no lugar, Piles subiu até o topo, com as costas viradas para a cama. Em seguida, ela caiu da escada, mas nada mudou depois da queda. Isso significava que ela não poderia sair do mundo dos sonhos ao cair da escada. Esse método não funcionava com ela. Agora, havia apenas duas possibilidades. Ou ela sairia automaticamente do mundo dos sonhos quando Roland saísse. Ou ela ficaria presa neste mundo para sempre. Quando Roland subiu na escada e se sentou no último degrau, pronto para cair, Pilis se aproximou dele. Se eu não conseguir sair do mundo dos sonhos, não se preocupe. Este é um ótimo lugar para se viver. Mas se eu conseguir sair daqui e não puder mais voltar, nunca esquecerei das experiências que tive neste mundo. Sentirei saudade de tudo. Roland assentiu com a cabeça e se jogou para trás. Num instante, o mundo ficou escuro novamente. Heliaswit capítulo 794. Quando abriu os olhos, Roland sentiu um peso em seu braço. Virando gentilmente a cabeça, ele viu o rosto sereno da adormecida Ana. Ela deitava-se ao lado, com a cabeça descansando no braço de Roland e com um sorriso no rosto. Ela parecia estar tendo um sonho bom. Felizmente, ele ainda conseguia sair do mundo dos sonhos ao cair da escada. Ele cuidadosamente puxou o braço e se sentou na beirada da cama. Após ajeitar o cobertor de Ana, ele saiu do quarto. Ao descer as escadarias, os soldados que vigiavam a área rapidamente ficaram a postos e bateram continência, um após o outro. Roland foi direto para o salão do castelo e, ao chegar lá, viu Pilis. Ela estava no centro do salão, com uma expressão triste no rosto. A cabeça dela estava abaixada, e ela olhava para as próprias mãos, como se estivesse se lembrando do momento em que havia recuperado os sentidos. Pelo menos ela não ficaria presa no mundo dos sonhos para sempre. O mundo dos sonhos ainda estava sob o completo controle de Roland. Quando ele acordava, os invasores seriam expulsos. Vossa Majestade, ao ver Roland, ela franziu os lábios, forçou um sorriso e disse: eu acordei do sonho. Aparentemente, a bruxa da punição divina queria ficar no mundo dos sonhos por mais tempo. Ela originalmente não havia tido outra opção senão se transformar numa alma imortal a fim de lutar contra os demônios. Mas diante do preço que ela vinha pagando com o passar do tempo, não foi surpresa ela ter ficado tentada com o mundo dos sonhos. Mas, no final, ela suprimiu o desejo, talvez devido às bruxas de Taquila, ou ao ódio que ela sentia dos demônios, ou ambos. Independentemente do motivo, Roland ficou admirado com a compostura dela. Não temos certeza ainda. Ele sorriu e respondeu: nós só terminamos metade do teste. Não sabemos se isso foi um acontecimento único ou algo que pode ser repetido. Vamos continuar.
Podemos fazer aqui mesmo. Phyllis ficou um pouco surpresa, perguntando, o senhor não vai voltar para o quarto? Isso poderia acordar Ana. Roland balançou a cabeça e respondeu. Enfim, temos aquecimento no castelo, e dormir neste salão não é diferente de dormir no meu quarto. Em seguida, Roland deu algumas ordens ao guarda no local, que arregalou os olhos, surpreso, mas que ainda obedeceu sem falar nada. 7 minutos depois, a mesa do salão foi coberta por uma colcha macia e almofadas. Por esta razão, o salão foi cercado completamente por um grupo de soldados extremamente confusos ao verem Roland deitado na mesa. Phyllis, assim como os outros soldados, ficou no salão, esperando o aparecimento do feixe de luz. Roland tinha que admitir que realmente era difícil dormir logo após acordar, especialmente quando ele estava curioso. Roland virou e revirou na cama por vários minutos até que finalmente caiu no sono. O mundo dos sonhos imediatamente voltou a operar. Para sua surpresa, no mundo dos sonhos, não era a manhã do dia seguinte. Pela janela, Roland percebeu que as luzes dos postes ainda estavam acesas. A escada tesoura ainda estava ao lado da cama. Os olhos de Phyllis ficaram cada vez mais claros. Ela de repente pareceu acordar de um estado de sonolência. Em seguida, levantou a cabeça e olhou para Roland, incrédula. Vossa Majestade, isso é verdade? Estou sonhando. Roland sorriu. A resposta era óbvia. Quer este mundo fosse real ou apenas um sonho, isso pouco importava para essa bruxa de Taquila. O importante era que ela finalmente havia conseguido obter uma compensação após assumir tanta dor e responsabilidade por centenas de anos. Desta vez, eles só ficaram no mundo dos sonhos por alguns minutos. Roland havia pensado que Phyllis iria querer sair e dar outro passeio. Ele não esperava que ela iria ajoelhar-se, dobrando uma soperna, e implorar para que ele a deixasse compartilhar a notícia com as outras bruxas de Taquila. Ela prometeu que as outras bruxas de Taquila sempre se lembrariam da bondade dele e que trabalhariam em dobro para servi-lo. Frente a essa súplica, Roland não respondeu imediatamente, como sempre fazia. Nada contra as bruxas de Taquila, mas ele não fazia ideia de como alimentar tantas bruxas. Mais importante ainda, Zero já havia ficado um pouco desconfiada com a chegada repentina de Phyllis, e a garotinha com certeza não iria acreditar que todas as 100 bruxas de Taquila eram parentes distantes dele. Roland não queria envolver Zero, a segunda criadora do mundo dos sonhos, nesse tipo de coisa. Se Zero descobrisse alguma coisa estranha, Roland não sabia o que poderia acontecer. Por razões de segurança, as bruxas de Taquila não poderiam ficar no seu apartamento. Então ele precisaria de um lugar para as bruxas morarem, por exemplo, um edifício inteiro de apartamentos. As despesas diárias, como alimentação, também seriam um grande problema para ele. Após pensar um pouco, Roland decidiu deixar as próprias bruxas de Taquila resolverem esse problema. O silêncio temporário de Roland provavelmente fez Phyllis entendê-lo errado. Ela mordeu o lábio e dobrou a outra perna, abaixou a cabeça e implorou novamente. Esse gesto, que só era empregado quando uma pessoa comum se deparava com as líderes da aliança, havia ultrapassado a saudação normal utilizada pelas bruxas de Taquila. Roland tentou levantá-la, mas ela insistiu. Ela implorou novamente para deixar as companheiras dela entrarem neste mundo novo. Foi neste momento que ele percebeu o que ela estava pensando. Em seguida, ele explicou tudo a ela, não sabendo se riu ou chorava. Após ouvir a explicação de Roland, ela deu um longo suspiro de alívio. Diferente do que ela havia pensando, não era uma escolha tão difícil para Roland aceitar as bruxas de Taquila. No mundo dos sonhos, elas não seriam mais um grupo de bruxas da punição divina que possuíam força brutal. Elas voltariam a ser bruxas normais, com diferentes tipos de habilidades. Com a ajuda dessas bruxas, a eficiência na exploração do mundo dos sonhos seria fortemente aumentada. E elas também poderiam ajudá-lo a memorizar e copiar o conhecimento deste mundo. A longo prazo, elas também poderiam aprender a usar os equipamentos modernos para estudar a essência do poder mágico. Claro, o ponto mais importante era que, mesmo após o fim da Batalha da Vontade Divina, as bruxas de Taquila ainda teriam um lugar para viver no mundo dos sonhos. Após sair do mundo dos sonhos, Phyllis não conseguiu esperar até o amanhecer. Ela se despediu de Roland e foi correndo até a terceira área fronteiriça, contar as boas novas. Roland bocejou e voltou para a cama. Ele se deitou e abraçou Ana novamente. Ela abriu os olhos, sonolenta, e murmurou suavemente: Por que você acordou tão cedo? Bem, eu estava passeando pelo mundo dos sonhos,
Ele disse ao beijar a testa dela. Daí me deparei com uma situação um tantinho inesperada. Isso me fez perder o sono. Oh! A respiração de Ana era como um tecido macio que acariciava o pescoço de Roland. Mas pelo menos foi um sonho bom? Claro. Roland se ajeitou numa posição mais confortável e deixou a cabeça de Ana descansar em seu braço novamente. Acabou sendo um sonho bom para todos. Heliaswit capítulo 795. Ana encostou-se em Roland enquanto ouvia como a bruxa da punição divina havia entrado acidentalmente no mundo dos sonhos. Então, ao entrar lá, elas conseguem recuperar os sentidos e ter uma vida normal. Ela respirou profundamente e disse com satisfação, mas com um pouco de melancolia e pesar. Isso é muito bom. Se eu pudesse, pelo menos uma vez, ver esse mundo dos sonhos, seria perfeito. Mas para isso você precisaria transformar sua alma em feixe de luz. Seria um preço muito alto. Roland disse, passando a mão no cabelo dela. E nós podemos transformar a cidade de Primavera Eterna em um lugar ideal, comparável ao mundo dos sonhos. Não podemos. Está tudo bem. Ana sorriu. Você se sente um pouco culpado? É? Roland ficou atônito. Não, eu só. Não precisa responder. Só me deixe ouvir. Ana colocou a cabeça no peito de Roland e sussurrou após um tempo. Você se sente um pouco culpado e preocupado. Culpado porque Pelisa é uma mulher e também é muito bonita. E preocupado porque teme que eu desconfie. Não é isso. Bem, Roland não soube como responder a pergunta dela, que não poderia estar mais correta. Ana inclinou a cabeça e disse, mas você é honesto, então não fique preocupado. Eu confio em você. Ela parou por um momento e disse num tom mais sério. Roland, você decidiu ajudá-los, assim como decidiu ajudar a mim e a Associação Cooperativa das Bruxas quando mais precisávamos. Como posso desconfiar da sua gentileza? Este é o seu dever como rei, não é? Roland se sentiu um pouco aliviado. Se fosse Rouxinol, ele não saberia ao certo se ela ficaria desconfiada. Mas Ana era diferente. Se ela dissesse que confiava nele, então ela realmente confiava. Roland sabia que Ana realmente apoiava a decisão dele de encontrar um lar para as bruxas de Tequila e ajudá-las a recuperar a vida perdida. Ana tinha um coração gentil, que não havia mudado desde o dia em que ele a conheceu. Mas de agora em diante, me conte tudo o que acontecer no mundo dos sonhos. Me prometa. Ela piscou os olhos e sussurrou no ouvido dele. Roland assentiu, dizendo, eu prometo. Ana sorriu, contente, subiu em cima dele e disse, agora você é meu. Em meio a beijos e carícias, seus corpos se uniram mais uma vez. Quando Pelis levou a notícia incrível para a terceira área fronteiriça, houve uma comoção. Se desconectarmos nossa consciência dentro do feixe de luz dele, podemos retornar à nossa aparência original? Isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é que poderemos sentir aromas, sabores e toques. Essa tal lanchonete KFC é boa mesmo. A comida de lá é mais deliciosa que carne ao molho de mel. Você poderia me levar ao mundo dos sonhos? Eu também quero, eu também. Elas cercaram Pelis, animadamente fazendo todo tipo de perguntas, comportando-se de um modo totalmente diferente do habitual. Elas nunca estiveram tão elétricas, nem mesmo no dia em que o enxame de bestas demoníacas havia invadido o labirinto subterrâneo. Parem. Se formos para o castelo juntas, eles vão pensar que queremos ocupar a cidade de Primavera Eterna. Aletea gritou e fez contato mental com Paza, dizendo, o que você acha? Será que é uma armadilha feita pelo rei? Mesmo se for uma armadilha, receio que muitas aqui vão querer se arriscar. Paza respondeu com um sorriso amargo. Até agora, ela não havia se recuperado do choque que recebeu após ouvir a história contada por Pelis. Um mundo altamente desenvolvido, um lugar onde todas as almas poderiam ganhar uma nova vida, era uma tentação que nenhuma bruxa de Taquila poderia recusar. Por causa do rei das pessoas comuns, elas também haviam descoberto a resposta de como derrotar os demônios, coisa que elas haviam procurado por muito tempo. Após sofrer por centenas de anos, elas finalmente viam uma luz no fim do túnel. Era um sonho. Subconscientemente, Paz esperou que tudo isso fosse verdade, mas ela não ficou inteiramente convencida de que uma coisa tão boa pudesse acontecer. Uma pessoa comum, sem nenhum vestígio de poder mágico, tornar-se o salvador das bruxas de Taquila? Não era à toa que Aletheia estava atenta e desconfiada. Em todo caso, ela estava ciente de que deveria mandar alguém para confirmar o que Pelis disse. Isso não queria dizer que ela não acreditava em Pelis.
Após separarem-se da aliança e serem exiladas, as sobreviventes de Tequila se tratavam como irmãs. Ela só temia que Pilis tivesse sido enganada. Afinal, toda essa história soava como um conto de fadas, um sonho. Ela tinha que examinar isso com muito cuidado. Pensando nisso, Paza transmitiu sua consciência para a mente de todas. O rei Roland realmente está disposto a deixar outras pessoas entrarem no mundo dos sonhos. Ele está, mas não agora. Pilis explicou. O mundo dos sonhos tem regras que devem ser seguidas assim como no mundo real. Para evitar mudanças desnecessárias causadas por alguma exposição, nosso primeiro grupo de bruxas da punição divina deve cumprir alguns requisitos para entrar nesse mundo. Esse grupo fará a preparação para a entrada de mais pessoas no futuro. Ouvindo isso, Paza ficou menos preocupada. Se fosse uma armadilha, Roland tentaria fazer com que mais pessoas caíssem na arapuca, ao invés de permitir que um grupo pioneiro entrasse primeiro e tivesse a chance de avisar as outras dos perigos. Quais requisitos? Bem, Pilis hesitou por um momento. Ele precisa de bruxas que possam se mover rapidamente, ocultar-se, controlar e atacar. Ou seja, bruxas combatentes. Aletheia questionou. Mas você não disse que o poder desse mundo dos sonhos é maior que a dos demônios. Esses requisitos não são contraditórios. Ele não planeja deixar a gente lutar contra o mundo todo, mas o quê? Bem, ele quer que a gente roube secretamente. Pilis respondeu, constrangida. Claro, os alvos são pessoas ruins, que merecem. Por um instante, todas as bruxas de Tequila ficaram em silêncio. Espere um minuto. Ele acha que somos ladras. Nós somos respeitadas por... Essa voz logo foi abafada pelas outras vozes do grupo de bruxas. Parece interessante. As pessoas desse mundo dos sonhos não têm pedras da retaliação divina, né? Tem alguém que vai conseguir parar minhas bolas de fogo? Você faria muito barulho. Sua Majestade obviamente precisa de trabalhos silenciosos. Minha adaga das sombras é perfeita para isso. Seu raio de ataque é de apenas 10 passos, 5 metros, sem falar que seu ataque é fraco. Eu posso cobrir vocês. Vamos lá. Paza tocou Aletheia suavemente e disse, não se importe com elas. Elas só estiveram entediadas por muito tempo. Heliaswit capítulo 796. As preocupações e dúvidas das bruxas seniores só duraram um dia ou mais, e foram completamente dispersadas pela notícia que veio a seguir. Tudo o que Pilis disse era real. A terceira área fronteiriça começou a fervilhar de empolgação. Nesse caso, independentemente do quão relutante Aletheia estava, ela não conseguiria suprimir a empolgação das outras bruxas, que mal podiam esperar para entrarem no mundo dos sonhos. A essa altura, a escolha de Tequila era óbvia. Através do instrumento espectral, Paza conduziu uma reunião com Roland sobre o pacto. As bruxas da punição divina, uma a uma, passaram pela cortina de luz, colocando a mão no peito e cumprimentando o Lorde de Primavera Eterna, rei de Castelo Cinza, reconhecendo-o como o único líder da frente de batalha. As bruxas seniores, cujos receptáculos eram seres de tentáculos, também se curvaram para mostrar lealdade. Esse tipo de cerimônia só era feito para os líderes da aliança, o que significava que Tequila agora tinha um novo governante, que por sinal era uma pessoa comum. Aletheia foi a última que apareceu na frente da cortina de luz. Como bruxa sênior, Aletheia havia se juntando ao exército abençoado com 20 anos de idade e lutado contra os demônios por mais de uma década para defender a glória de Tequila. Paza temia que Aletheia fosse fazer alguma coisa inesperada. Mas, no final, Aletheia colocou a batalha da vontade divina e a felicidade de suas companheiras em primeiro lugar e se curvou para Roland. Apesar de ter se curvado relutantemente, a decisão de Aletheia ainda fez Paza se sentir aliviada. 400 anos atrás, Nera de Tequila, uma coisa como essa nunca teria acontecido. No entanto, o tempo podia mudar muitas coisas. A ambição e convicção de que os seres humanos derrotariam os demônios sob a liderança das bruxas foi diminuindo gradualmente com o passar dos séculos. Quando Roland mostrou sua graça e potencial incrível para as bruxas de Tequila, esse orgulho se mostrou inútil. Paz acreditava na visão unânime das 3 líderes da aliança, de que as bruxas sempre se destacariam em meio aos seres humanos. Pessoas especiais, como Roland, eram minoria, e as bruxas um dia retornariam à posição de governança. Mas quando isso acontecesse, a relação entre os dois lados estaria fadada a ser muito mais harmoniosa que a da era de Tequila. Afinal, se eles sobrevivessem à terceira batalha da vontade divina,
A ideia de cooperação entre as pessoas comuns e as bruxas ganharia popularidade. Porém, Paza não achava que esse futuro era ruim. Foi só depois de 3 dias que Roland implementou seu plano de roubo. Para garantir que Zero não suspeitasse de nada, ele alugou um depósito perto do apartamento para servir de ponto de chegada temporário, a fim de que as bruxas se conectassem com o mundo dos sonhos. Contanto que as bruxas se reunissem ali antes que ele interrompesse o sonho, elas apareceriam no depósito quando entrassem na próxima vez. Claro, a primeira conexão inevitavelmente seria no apartamento 0825 do edifício de apartamentos. Roland ficou curioso com isso e não sabia qual era a explicação. Provavelmente Zero era a razão do porquê este apartamento havia se tornado o ponto central de conexão entre o mundo real e o mundo dos sonhos. Portanto, ele tinha que esperar Zero ir para a escola toda vez que uma nova bruxa vinha para o mundo dos sonhos. Durante esses 3 dias, Roland selecionou 4 bruxas da punição divina, incluindo Pilis, como as pioneiras. Nos primeiros 2 dias, ele trouxe comida de fast food e bebidas para saciar o forte desejo das bruxas. No terceiro dia, ele só trouxe alguns miojos e água mineral. Mas mesmo assim, elas ainda desfrutaram de cada garfada do miojo e até mesmo lamberam o prato. Na verdade, quando elas foram lamber o prato, Roland as parou. Isso não seria algo digno da frente de batalha. Como seu dinheiro estava acabando, ele tinha que executar o plano imediatamente. Quando anoiteceu, Roland contou a Zero que ele faria extra no trabalho e que chegaria bem tarde em casa. Então ele foi com as 4 bruxas para um bairro nobre um pouco longe do centro da cidade. Nesses 3 dias, as bruxas não ficaram apenas desfrutando de comidas e bebidas no depósito. Por ser uma ex-integrante da sociedade expedicionária, Faldi tinha uma forte habilidade de investigação. Ela conseguia criar um ninho de insetos mágicos, conectar-se por meio da consciência com insetos como abelhas e mariposas, e soltá-los para procurar espontaneamente outras fontes de poder mágico. Essa habilidade era muito efetiva para prevenir ataques de demônios e também poderia ser usada para vasculhar algumas áreas de difícil acesso. Embora os insetos não fornecessem visões para Faldi, eles ajudavam a sentir os tipos e tamanhos do poder mágico, incluindo a força da natureza. Após 3 dias de busca, ela havia encontrado mais de uma dezena de fontes de poder mágico, incluindo o apartamento 0827 de Garcia. Após excluir as fontes de poder mágico boas, ainda restou 6 alvos. Entre os 6 alvos, o que morava nesse bairro nobre era o mais digno de roubar. Esse era o plano de Roland, procurar pelos servos do diabo através da inspeção de poder mágico de Faldi e roubar a força da natureza e os bens deles. Esses monstros mutados dificilmente saíam de suas moradas, então mesmo que eles fossem destruídos, os vizinhos não notariam. Além disso, mesmo que os corpos deles fossem achados pela polícia, o caso seria transferido para a Associação Marcialista. Quando isso acontecesse, a associação pensaria que havia sido obra de algum grupo de despertos. Eles não suspeitariam que havia outro grupo de bandidos superpoderosos na cidade. Após sair do táxi, eles foram até um canto escuro e ficaram em volta de Aurora. Em seguida, Aurora invocou a capa de invisibilidade, envolvendo todos. Essa habilidade mágica poderia fazer as pessoas desaparecerem, contanto que estivessem dentro do raio de alcance. Mas era muito mais que uma simples invisibilidade, já que até mesmo barulhos e odores seriam bloqueados. Ninguém conseguiria sentir a presença das pessoas escondidas, a não ser que as tocassem diretamente. Sem dúvida alguma, a Aurora era muito importante para esse plano. Sob a guia de Faldi, as 5 pessoas passaram diretamente pelo portão principal e caminharam até a parte de trás da área residencial. Aqui estava a área residencial das pessoas ricas da cidade. A maioria das moradias tinha terrenos enormes, com grandes pátios e jardins. Era difícil ver alguém caminhando à noite, o que tornava perfeito o plano de Roland. Aqui estamos. O alvo está dentro dessa casa. Faldi parou e apontou para um casarão cercado por muros em um dos lados da rua. Só o jardim desse casarão era maior que o edifício de apartamentos em que Roland morava. Que casarão! Desse jeito eu fico com inveja. Roland olhou para a câmera de monitoramento, virou-se para Aline, a última integrante da equipe de roubo, quer dizer, da equipe pioneira, e disse: agora é a sua vez. Nos ajude a entrar na casa. Faça como você treinou antes. Aline assentiu com a cabeça e desapareceu lentamente nas sombras, como se estivesse afundando. Nem todas as bruxas de Taquila conseguiam passar diretamente por obstáculos, como Rouxinol e Magi,
Mas a habilidade de Aline era o bastante para essa tarefa. Ela conseguia se fundir com as sombras e se mover livremente, como a água. Especialmente à noite, onde as sombras estavam em todo lugar. Dessa forma, o jardim do casarão se transformou no domínio de Aline, e ela conseguia passar facilmente por qualquer fenda entre as portas e janelas. Crack! A porta da casa foi aberta com um estalo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.